probleminha aqui, mas não deixe que isso tire a tua adoração, tire o motivo para que você, ao qual você veio aqui, ao qual você em casa, através das redes sociais, acessou aí. Não deixe que nada atrapalhe o motivo para qual você exista, o motivo para qual você está nesse momento conectado, está nesse momento aqui. Canto bem ao céu. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quero convidar você a se colocar diante do Senhor, a declarar que Ele é totalmente amável para você, que você o ama, que você busca viver diante do Senhor. Amados, nós jamais saberemos o preço que o Senhor pagou, o preço da dor, do sofrimento. Isso é incalculável. Nós sabemos que foi um preço de sangue, um preço onde Ele entregou a sua própria vida, derramou o seu sangue por cada um de nós. Então eu quero convidar você a ter um momento agora de gratidão diante do Senhor. Faça: Deus, obrigado. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor morreu e, ó Deus, se sacrificou, ó Deus, o Senhor derramou o seu sangue, ó Deus, para que nós pudéssemos estar hoje te louvando e te engrandecendo no nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor, louve ao Senhor com a sua vida, no nome de Jesus. Jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Jamais esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai amado, nós louvamos ao Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais essa manhã, que podemos, Deus, estar te louvando, que podemos, Deus, estar te engrandecendo, Deus. Louvado seja o seu nome, Deus. Santo, santo és o Senhor, Deus. Ó Pai, esteja conosco, ó Deus, durante todo esse culto. Esteja aceitando, ó Deus, esse culto que estamos entregando diante de Ti, ó Pai. Ministra as nossas vidas, Deus. Ministra a vida das nossas famílias, ó Pai. No nome de Jesus que nós oramos, que nós te exaltamos. Amém. Amém, amados? Amém. Pode sentar, que Deus te abençoe grandemente. No nome de Jesus, você que está em casa, seja bem-vindo. Que
nesse dia você possa ver a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida, a presença do Senhor, que nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, né, através dos louvores, através da sua palavra, através da comunhão, estarmos nos enchendo do Espírito Santo do Senhor. A palavra fala enchei-vos do Espírito, ou seja, é uma expressão que é algo contínuo. Você não fala assim, estou cheio, beleza, não preciso mais nada. Não, enchei-vos. Essa expressão ele coloca ali num gerúndio ali para dar essa expressão de ação. Então é necessário nós buscarmos continuamente, é necessário nós nos colocarmos diariamente diante do nosso Senhor, no nome de Jesus. Gente, que bom que podemos estar louvando ao Senhor, que bom que podemos estar engrandecendo ao Senhor, porque isso mostra que Deus tem que estar cuidando de nós, Deus está nos abençoando, Deus está com cada um de nós, no nome de Jesus. E nós estamos aí caminhando para a nossa última semana do nosso mês da família, né? Domingo que vem é o último domingo do mês, onde nós estamos colocando a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, pedindo para que o Senhor esteja trabalhando nos seus corações, para que Deus esteja fazendo. Então, amados, não deixe de clamar. Claro que esse é o mês que nós estamos enfatizando isso, mas que isso possa ficar na sua vida, diariamente, clamando, sem desistir, essa semana que passou nós falamos do pai, que é onde estava desde criança o filho sofrendo, né? E ele buscou o Senhor, algo que talvez pudesse ter desistido, e porque não desistiu, ele viu seu filho liberto, seu filho transformado. Nós não podemos desistir da nossa família. Quantas pessoas que eu já ouvi para estar 30 anos orando pelo marido? Nossa, o que eu mais cansei de ouvir foi isso, gente. 30 anos orando por uma pessoa. Imagina você orar 30 anos por uma pessoa, gente. Vou falar, hoje chegou o dia, né? Então nós precisamos permanecer firmes, crendo no Senhor, no nome de Jesus. E agora nesse momento, mas quero convidar, nós vamos estar orando novamente. Nós vamos ter, se você está aqui veio preparar para entregar sua oferta, seu dízimo, pode fazer nessa música, vamos cantar. Queremos agradecer, tem alguns irmãos que já entregaram durante a semana. Nós vamos ter um momento de gratidão agora, onde nós vamos estar agradecendo pelos dízimos, ofertas, colocando a sua vida diante do Senhor, pedindo pela provisão do Senhor, colocando a vida de você também que não tem por algum motivo podido participar. Tem pessoas que desejam, mas não estão tendo essa possibilidade. Que o Senhor venha abençoar e venha dar essa possibilidade também de participar desse momento tão maravilhoso. Pai amado, nós colocamos nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor, Deus. Te louvando, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, ó Pai, de ser grato ao Senhor, Deus, de consagrar, Deus, as nossas finanças diante do Senhor. Ó Pai, nós oramos, Senhor, que o Senhor continue, Deus, cuidando de nós, continue provendo, que sabemos que é a obra do Senhor, Deus. E também colocamos a vida das pessoas que não têm podido participar por algum motivo, pedindo ao Senhor que o Senhor continue, Deus, abençoando, Deus, que o Senhor venha derramar suas bênçãos, para que na próxima oportunidade ela também possa expressar sua gratidão ao Senhor, através dos seus dízimos, através das suas ofertas, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos e nós te engrandecemos no nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o
sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz o quê? Aquele que crê, obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos visto não passam de gota diante daquilo que pode e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atenda ao teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas correm o mar. De ver se cumprindo na igreja a promessa que diz o quê? Aquele que crê, obras ainda maiores fará. Eu creio. O mundo que nós temos visto não passam de gotas, não, diante daquilo que pode e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar a semente do fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor,
agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação. Coloque-se diante do Senhor agora. Nós clamamos ao Senhor: Senhor, faz chover, Senhor. Derrama o seu poder, Deus. Age, Deus, com poder e graça sobre a nossa nação. Quero convidar você a estar colocando, nós estamos no mês onde estamos colocando a nossa família diante do Senhor. Mas eu quero convidar você a colocar cada família. Talvez você lembre de algumas famílias que precisam da graça do Senhor. Talvez você, além dos seus filhos, além do seu esposo, da sua esposa, você tenha olhado e visto famílias que estão sendo destruídas pelo maligno, destruídos por Satanás, que têm vivido uma vida tão longe do Senhor, vivido uma vida apenas para os seus prazeres, apenas para atingir seus próprios objetivos. Coloque diante do Senhor agora. Fala: Senhor, tem misericórdia das famílias, ó Pai. Tem misericórdia das famílias da nossa igreja. Tem misericórdia das famílias do nosso bairro, da nossa cidade, dos meus vizinhos, que precisam do Senhor. Age, Senhor, com poder e graça no nome de Jesus. Age com poder e graça no nome de Jesus. Coloque diante do Senhor agora as famílias. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes do fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atenda teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação, agindo com poder e graça em nossa nação. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Ó Pai, clamando a Deus que o Senhor venha agir com poder e graça sobre as famílias da nossa nação, ó Pai. Ó Pai, nós temos colocado as nossas famílias diante do Senhor, os nossos filhos diante do Senhor, pedindo pelo milagre, a Deus, pedindo por libertação, por cura, Deus, pedindo a Deus para que eles tenham um encontro com o Senhor, que eles vivam com o Senhor, Deus. Mas também colocamos, ó Deus, as famílias, Deus, de tantas pessoas que conhecemos, ó Pai, que estão distantes do Senhor, que precisam, Deus, ter uma experiência contigo. Ó Deus, somente o Teu Espírito Santo pode transformar essa nação. Somente, ó Deus, o Teu poder, ó Deus. Não há mais nada, ó Deus. Não há filosofias, ó Pai. Não há, ó Pai, políticos que possam transformar. A não ser, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus. Que o Senhor esteja agindo. Por isso nós oramos e nós clamamos a Ti, ó Deus. Ô Senhor, vem com o Teu santo e poderoso Espírito. Derrama o Teu Espírito Santo, ó Pai. Trabalha nos corações, ó Deus. Trabalha nas mentes. Para que possamos ver, ó Deus, um país, ó Deus, sendo transformado pelo Senhor, Deus. Ô Pai, nós oramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Pode sentar, no nome de Jesus. No mês da família, que é com o tema Filhos, Herança do Senhor. Vou tirar a máscara aqui, né? Ó, o meu microfone ainda tá beleza. O seu que deu um probleminha ali no microfone. Obrigado. Eu quero convidar você a estar abrindo sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, verso 17 a 27. Esse
terceira família que estamos vendo aqui, nessa campanha, onde os pais estão orando pelos seus filhos, espero que os filhos também estejam orando pelos seus pais, onde nós temos enfatizado a necessidade, amados, de nós clamarmos, de não desistirmos, de sermos perseverantes em oração. E é importante nós termos isso em mente, amados, porque nós, não sei, nós quando eu falo assim, estou falando de maneira generalizada, talvez alguém esteja falando, pastor, eu não, mas nós temos a tendência de desistir muito facilmente, de pararmos de orar por um determinado assunto, de nós começarmos a orar, de repente, no meio do caminho, nós pararmos, nós desistirmos de orar. E às vezes são até situações que são importantes para nós, mas nós oramos uma, oramos duas, e aí no meio do caminho nós deixamos, nós paramos de orar. Eu até comentei na semana passada que uma vez eu via alguém falando que não era bom permanecer orando, porque vai que Deus cura aquela pessoa e aquela pessoa vai para as drogas. Daí olhando de um exemplo de uma mãe que orou pelo seu filho, Deus curou, depois o filho foi para as drogas quando cresceu, né? Eu achei meio estranha essa comparação, né? Mas que vai totalmente contra ao ensino da palavra de Deus. Se nós permanecemos firmes no Senhor, não quer dizer, amados, que se Deus deu... E aí há talvez uma grande confusão, que nós oramos e achamos que porque Deus respondeu aquela oração, nós não precisamos fazer mais nada. Não, Deus já curou mesmo, ó. Isso quer dizer que tudo vai acontecer perfeitamente. Não, Deus resolveu aquela situação, mas nós precisamos continuar orando para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, ensinar os princípios do Senhor na vida dos nossos filhos. Mas a Bíblia conta várias histórias de pais que clamaram ao Senhor, né? E nessa manhã, quero falar a história de um pai desesperado. Depois de tanto tempo ver seu filho sofrendo, e essa ideia de que a Bíblia muitas vezes traz, fala, ó, a mulher sofria por 12 anos, outra pessoa sofria lá por 30 anos. É interessante que a Bíblia traz essas situações de pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades durante muito tempo. E aí mostra, depois de algum tempo, Deus agindo, Deus curando, Deus transformando. E talvez no caso desse pai, por causa do tempo, ele já deveria estar cansado, talvez deveria ter desistido. E nós temos a tendência, que a gente desiste, de a gente se acostumar com a situação. Já percebeu? Como que nós estávamos em maio do ano passado? Todo mundo desesperado, né? Meu Deus, não vou sair de casa. Eu não esqueço que se tem um cara que deu audiência para CNN e para Globo News, foi eu, gente. Porque eu ficava naquele horário, era 5 e pouco da tarde, ninguém falava comigo. Se tivesse alguém, falava, pastor, preciso de oração urgente. Eu já tocava no soneca lá, silenciava o celular, que eu queria ver. Todo dia eu via aqueles informes do Mandetta e aquela equipe, né, que tinha lá para mostrar quanto que deu, quando não deu, falava, misericórdia, Deus, é fim dos tempos mesmo. O negócio complicou mesmo pro nosso lado, né? De repente a gente vê lá, agora, olhava, eu lembro que estava na Itália, gente, e via lá 400 pessoas, 500 pessoas que morreram, a gente fala, gente do céu, 500 por dia. No Brasil, há um mês atrás, estava 3.000 pessoas. Na Índia deu essa semana agora quase 5.000 pessoas, né? E acharam aquela mesma cepa agora no Brasil, estão tentando ver se conseguem controlar. Tem um navio lá que está lá, os caras tudo
tudo presa, porque tudo com a serpenteana, né? É uma situação terrível, foi uma situação terrível. Mas já percebeu como nós nos acostumamos? Talvez a primeira vez que nós vemos uma pessoa deitada numa calçada mendigando ali, que estava ali sem lugar para morar, e a gente falou, meu Deus, como que pode? Aí a gente passa uma segunda vez, passa uma terceira vez. Às vezes nós estamos passando por alguma situação e nós nos acostumamos com aquela situação, alguém próximo de nós. E talvez por isso nós paramos de orar, paramos de clamar, paramos talvez de buscar ser esse instrumento do Senhor. Por esse costume. Nessa história, amados, de Marcos 9, nós nem sabemos o nome, mas a gente aprende algumas lições. Deus nem coloca o nome dessa pessoa que o Senhor quer nos ensinar. Marcos 9, verso 17 ao 27. Diz assim, 9, do 17 ao 27. Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? O pai respondeu, desde a infância. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, levantou e ele ficou de pé. Um pai no meio da multidão, né? Essa semana no devocional que estamos vendo, a gente estava, que eu até mandei hoje já. Eu falei um pouquinho sobre o devocional, falava sobre isso, eu comentei um pouquinho sobre esse devocional, sobre muitas vezes a sensação de estarmos sozinhos, né? Essa ideia de você estar no meio da multidão, porque no meio da multidão não tem muita diferença. Tá aquela galera lá, né? E o texto fala, começa assim, um homem no meio da multidão respondeu. Talvez os discípulos aqui, Marcos aqui nem identificou quem era, só ouviu uma voz. Mestre, eu te trouxe o meu filho. Eu fico pensando, porque no meio da multidão, mas a nossa voz é difícil, né? Sermos destacados no meio da galera. Mas ele se fez destacar. Então, eu fiquei pensando no tamanho do clamor dele. Porque existem situações, quando Jesus pergunta há quanto tempo seu filho passa por isso, ele fala, desde a infância. Não tem situações que parece que às vezes demora demais? Não sei quanto você, mas eu às vezes fiquei a impressão, puxa vida, poderia ser um pouquinho mais rápido esse negócio, né? Poderia ter acontecido antes. E desde a infância, imagina alguém que passa desde a infância vendo seu filho ali sofrer, seu filho passar por diversas dificuldades. E como já passou tempo, mas talvez tenha alguma coisa que fosse rotineira na vida desse pai. De ouvir das pessoas que nada era possível ser feito. Provavelmente ele já tinha levado para um médico. E o comentário fala que
alguns falavam que ele poderia ter epilepsia, né? O texto vai explicar depois que era um demônio. Por quê? Porque ele era bem assim, quando olha ali os traços, né? Ele convulsionava. Quem já viu um ataque epilético, a pessoa espuma, a pessoa morde, ela fica agitada, ela se endurece, ela cai no chão. Você tem que tomar vários cuidados. Então, provavelmente no início ele pensou, puxa, é uma doença, vou levar para o médico não conseguiu resolver, talvez tomou algum tipo de chá, não sei qual era a medicação que tinha 2000 anos atrás. Tentou, provavelmente fez sacrifícios, levou para o sacerdote, levou para o profeta, e aí ele leva para diante dos discípulos de Jesus. De um homem que todo mundo estava falando, que curava, que alguns falavam que era filho de Deus, outros falavam que era um profeta do Senhor, e aí ele ouviu falar. E esses discípulos, amados, ele era algo que para eles tinham, quando ele fala assim, ali ele já sabia qual é o espírito imundo que está pegando eles. Um pouco antes, os discípulos saíram e eles voltavam falando, os espíritos malignos, sobre o teu nome, eles foram expulsos e se renderam. Talvez tivesse ouvido e falado, não, nós já expulsamos também, nós vamos fazer algo com o seu filho. Quando vai, coloca a mão sobre eles, nada acontece novamente. Imagina como isso é terrível. Você ir buscando as alternativas e as alternativas elas vão se acabando. Elas vão se findando. E aqui é quando você vai pensar, puxa, são discípulos do Senhor. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu conheci já algumas pessoas que falaram, não, eu vou em tal pastor, porque se tal pastor orar por mim, né? Afinal de contas ele é um homem de Deus, né? Ou se aquele pastor orou e não aconteceu, não, não é tão crente assim, né? E aí eu fico me perguntando sobre isso, né? Que muitas vezes esse pai, ele procurou primeiro os discípulos de Jesus do que o próprio Jesus. Quantas vezes quando nós colocamos alguém como detentor, digamos, da bênção, né? E ao invés procuramos alguém assim como esse representante de Jesus, ele vai orar para que Jesus nos abençoe, ao invés de nós procurarmos diretamente o Senhor. E é interessante, eu fiquei pensando sobre isso. Os discípulos oraram por alguém que estava com o espírito imundo e conseguiram antes, e aqui nessa situação não conseguiram. E eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando, falei, nossa, teve uma mulher uma vez que ela veio aqui, ela chegou para me testemunhar, falou, pastor, eu vou me mudar, eu queria vir aqui fazer um testemunho para o Senhor, de uma oração que eu tinha feito por ela, e Deus tinha curado ela, né? E eu fiquei pensando que eu já orei pela mesma situação por outras pessoas e não aconteceu. E eu nem sabia, eu fui saber depois, né? E essas circunstâncias que Deus coloca muitas vezes nas nossas vidas, né? O pastor Luciano Subirá, pastor da Igreja Alcance, fundador da Igreja Alcance, ele fala sobre isso. Ele fala assim, que às vezes Deus usou ele para curar alguém, e ele passando pela mesma situação que a pessoa, ele orava na mão, ele colocava a mão na cabeça dele, orava na coluna, que ele tinha muito, não sei se ele tem ainda, mas ele tinha muito problema de coluna, e ele falava que às vezes ele orava, via Deus na hora, falava, hoje que eu estou pensando, ele colocava já nele, também não adiantava nada. E algum tempo passando por isso. E às vezes nós não compreendemos por que essas situações acontecem. Porque Deus curou um naquele momento e não curou o outro. Mas uma coisa eu sei, que nada escapa dos olhos do Senhor. Ele tem uns motivos, né? E às vezes tem situações que Deus deseja nos ensinar. Porque lembrando que o Senhor, quando faz isso, ele sabia que os seus discípulos iam escrever a palavra do Senhor, ele queria nos dar algumas lições.
E uma das lições, mas que nós podemos compreender aqui é sobre nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Porque muitas vezes nós fazemos exatamente como esse pai. Puxa, descobrimos alguma situação, uma enfermidade, consultamos o médico. Não estou falando que nós não devemos, nós devemos consultar os médicos, porque eu creio que Deus colocou, Deus deu a capacidade, a sabedoria para solucionar. Mas já percebeu que nós, às vezes, nós vamos, mas nós não oramos em relação àquela situação? Não que nós estamos orando e vamos no médico. Nós não oramos. Eu já passei por situação, às vezes, no final de eu lembrar. Uma vez a mulher falou, você já orou? Tem essa possibilidade também, né? Olha que interessante. Não é que existe essa possibilidade de orar? E às vezes nós vamos, porque meio que no automático, né? Puxa, tem ali, nós vamos no postinho, é isso, é aquilo. E tomamos remédio. Às vezes aquele primeiro... E é interessante, mas que eu já passei por situações de tomar o remédio e não fazer o efeito, ter que voltar. E o médico dá novamente. Já não funcionou. E aí nós começamos a orar em cima, falar, Deus, usa esse remédio e o negócio funcionar. Porque tem uma coisa que eu falei, não tem muita explicação. Não era outro remédio, não era um remédio mais forte. Era a mesma situação. E nós às vezes perdemos a compreensão, amados. Até por causa do tempo. De nós acharmos e não compreendermos o que às vezes Deus pode querer nos ensinar com as dificuldades. Na semana passada nós falamos sobre a mulher Sírio-Fenícia. Jesus podia, no primeiro clamor, falou, está curada. E a sua filha está curada. Mas Jesus vai lá e ignora. Jesus não responde. Jesus continua andando, ela continua clamando. Jesus fala para ela, dá uma palavra aparentemente dura, porque ela que não podia tirar os pães dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aí ela vai lá como numa posição de humildade, fala, Deus, mas Jesus, até os cachorrinhos comem. Falando assim, Deus, eu não quero ser alguém especial, e ela se coloca naquela posição de humilde que Jesus fala ali mesmo, né? Não espere sentar na mesa, como assim, eu não mereço mesmo. Só as migalhinhas, deixa eu pegar até os cachorrinhos como das migalhas. Ela não pediu o prato principal, só as migalhinhas, deixa eu comer dessas migalhinhas, que eu sei que é o suficiente. Você percebe como Jesus foi levando ela até ela expressar e mostrar, ter a ousadia de chegar diante do Senhor, de continuar clamando, tanto que os discípulos falaram, Jesus, manda ela embora. Pensa como ela estava clamando diante do Senhor. Então Jesus leva ela nessa firmeza de fé, na humildade do Senhor. Então nós entendermos isso, mas que às vezes as situações podem parecer que está sendo demorado. Mas muitas vezes Deus quer nos ensinar a nós irmos direto na frente. A crer que o Senhor pode realizar algo poderoso. E aí nós vamos ver, olhando o texto, mas o verso 22, ele diz assim: muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É interessante como Deus transforma, como a nossa dor, ela precisa passar para o clamor. A nossa dor, ela precisa, além de doer, digamos assim, além de nós mostrarmos que está doendo, nós precisamos clamar em relação àquilo. A entender que o Senhor está conosco, a insistir. O texto fala, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amados, porque
ele estava voltando a que ele está na multidão. Ele estava ali, ele estava diante do Senhor. Mas lembre que a voz dele se ressaltou no meio da multidão. Já viu uma multidão? Já tentou ouvir alguma coisa no meio de uma galera? Você não ouve. Você tem que falar, fala no meu ouvido, né? Tem que falar bem. E ele no meio da multidão, ele se fez ouvir. Por quê? Porque ele estava clamando. O clamor, ele é diferente de uma oração normal. Tanto que a palavra de Deus fala, com oração e clamor, tem alguns versículos interessantes, ele separa a oração do clamor. A oração do clamor. Muitas vezes, enquanto aquilo não nos dói o suficiente, irmãos, nós não damos um passo. Já dizia alguém que trabalha com comportamento, falou que nós só mudamos quando a dor é maior do que permanecer, quando a dor de permanecer parado é maior do que nós, digamos, andarmos. Enquanto aquela dor ainda não é tão grande, mas nós ficamos. Nós permanecemos com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas. Quando a dor foi tão grande, ele gritou, ele clamou ao Senhor. Tanto que a multidão não pôde calá-los. A voz dele passou pela multidão. Ele fez algo que foi destacado no meio da multidão. Se destacou do meio da multidão. Deixou de ser mais um. Essa dor, que muitas vezes nos aflige, mas ela precisa se destacar. Nós precisamos clamar ao Senhor de uma maneira diferenciada, da maneira diferente do que nós oramos agradecendo a Deus pelo alimento. Que normalmente que é costume, muitas vezes nós pararmos e vamos orar, né? Se você não esqueceu, já está com a boca cheia, eu tenho que orar, né? Obrigado, Senhor. E mantém, né? Ela é diferente. Então a multidão não foi capaz, amado, de silenciar aquelas palavras cheias de desespero e de dor. Fica imaginando Jesus, né, percebendo aquela voz no meio de tantas outras. O que ele quer, né? Os discípulos dele respondendo: ele quer ajuda para o seu filho. E Lucas acredita, sobre essa situação, ele fala que era o único filho daquele homem. E aí Jesus pergunta: o que há de errado com o menino? E aí, porque os sintomas parecem com uma epilepsia, ele grita, ele convulsiona, ele espuma pela boca, se machuca, descreve o pai. E há algumas situações que para nós é um pouquinho difícil de entendermos, mas além da perda do filho, ele tinha uma situação cultural muito terrível, que é a ideia que na família, que em Israel tinha a questão da continuidade da família. Ele perdendo aquele filho não estaria só, né, entre aspas, né, perdendo o filho, mas é como se a família dele deixasse de existir completamente. Aquilo com o judeu era terrível, porque eles compreendiam a ideia de continuidade, que ele está vivo através da sua descendência. Tanto que Abraão, quando Deus fala para ele que vai fazer dele uma pai de nações, ele não tinha em mente ele queria ter 200 filhos. Não, quer dizer que estou dizendo, não. Que através do filho dele, dos filhos dos filhos, a promessa de Deus vai se cumprindo entre a sua descendência. E isso era muito forte. Tanto mas é igual Ana quando está clamando por um filho. Não é só a dor de não ter filho ali. O texto vai trazer que a segunda esposa do marido humilhava ela porque ela não tinha filho, porque era considerada uma maldição.
Imagine você andando na rua e além de você ter a dor de não poder ter um filho, as pessoas olharem para você e ver você como se tivesse um carimbo de uma pessoa amaldiçoada, de uma pessoa esquecida por Deus, deixada pelo Senhor. Era essa a ideia. Tanto que ela entrega seu filho e ela fala assim: agora Deus olhou a minha dor. Deus olhou para a dor dela. E aí Deus deu outros filhos para ela. E aí um dos significados dos filhos dela era sobre a ideia dessa ideia de ser abençoada, né? De ser abençoada. Então existia todo esse peso que hoje pra gente, se nós olharmos, alguém fala que não tem filho, tem aquela questão de família, né? Quando vai ter filho, mas se alguém chegar e falar, não quero ter filho, você fala, puxa, que peso talvez, né? Alguma coisa assim, mas é algo que na sociedade é normal. A pessoa não querer ter filhos, pensar primeiro na questão da profissão, algo assim. Mas para a época, era muito pesado. Então, além de ele perder o seu filho, seu único filho, ele viveria com aquele negócio. A minha família está sendo apagada da face da terra. O meu nome está sendo apagado da face da terra. Né? Então, há esse peso. Mas a dor que isso gerou no coração daquele pai transformou-se em clamor. E Jesus o atendeu. E aí, amados, é interessante como que ele clama ao Senhor. Porque ele chega a Jesus e ele fala: Senhor, o Senhor pode, cura, né? Ele pergunta: se podes. É interessante, né? Ele coloca tipo uma dúvida, né? Se podes. Olha o verso 23, fala ali, ó. Se pode, Jesus, tudo. Ele pergunta: se podes. Opa, estou confundindo aqui. Ó, desde aí, o verso 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo está assim? Desde a infância, respondeu ele. Verso 22. Muitas vezes esse espírito ela tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E aí Jesus pergunta: se podes? Tipo assim, como assim se podes? Se podes? Ele fala: tudo é possível aquele que crê. E aí Jesus fala: é possível aquele que crê. E aí, amados, ele dá uma resposta: creio, ajuda-me a vencer. Ele primeiro fala: creio, fala, eu creio, ajuda a vencer a minha incredulidade. Então, Deus, eu creio, mas não é que é aquela crença, digamos assim, né? E aí, amados, eu de vez em quando eu falo aqui sobre a importância de nós reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas limitações. Enquanto nós não reconhecemos, nós não conseguimos tratar o que nós temos um ar, talvez uma cultura que veio, que o cristão precisa mostrar que aquilo não é tão dolorido, que você enfrenta fácil as coisas, que é tudo tranquilo. Não, eu estou com Jesus, ó, não tem problema. A família destruída, não. Tô, beleza, né? Eu tinha um amigo que eu tinha uma vergonha de falar para ele se eu tinha algum problema. Tudo tá bom, quando ele ia falar, assim, ó, eu abri o dedão e tudo beleza. Porque para ele era tudo maravilhoso. Aí uma vez ele comentou por que ele fazia. Ele falou: não, na frente das pessoas, eu sou grande na frente das pessoas e me ajoelho diante de Deus, né? Tentou espiritualizar um pouquinho, né? Mas eu fico olhando como Deus sempre mostra, mano. Aí nós vemos os discípulos do Senhor, eles não mostram toda essa grandeza assim. O apóstolo Paulo: tem coisa que eu quero fazer e eu não consigo. Eu acho que o que eu para ser forte, eu sou fraco. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Ele fala: maldito homem que sou. Estou preso nesse corpo de pecado.
O que ele está fazendo ali, amados? Reconhecendo a sua limitação diante de Deus. E aqui é interessante esse texto que ele fala: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo crer, eu não consigo ver meu filho curado. Ajuda-me em minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Tem momentos, amados, que talvez a gente passe, que a gente não consegue nem orar, porque a gente às vezes não vê luz no fim do túnel. Quer dizer que eu não vou mais orar? Não, fala: Senhor, me mostra, me ajuda a crer no Senhor. E, amados, Deus ajuda. Deus coloca pessoas ao nosso lado, Deus começa a fortalecer o nosso coração. É quando nós reconhecemos que Deus trabalha, porque sem nós reconhecermos, amados, como que Deus vai ajudar? Se nós estamos fazendo o papel de uma pose de super espirituais. Eu conversando com um amigo, falou assim: eu tenho dificuldade com super espirituais. Com pessoas que são espirituais demais, digamos assim. Claro que a gente precisa buscar ser espirituais demais, não é essa a ideia. Mas pessoas que se demonstram, que se acham... Porque quando nós olhamos os espirituais demais, digamos assim, na Bíblia, eles se colocam numa fragilidade incrível. O apóstolo Paulo foi o maior missionário. Ele fez coisas extraordinárias. Porém, ele fala: eu sou o pior de todos os pecadores. Eu sou o maior dentre eles. Eu sou o maior dos pecadores. Eu tenho coisa que eu quero viver mais com o Senhor, eu quero buscar mais o Senhor e não consigo. Puxa, eu não queria ter pecado, mas eu pequei. E é por isso, amados, que ele fez o que fez. Porque ele sabia, ele falou: quando eu estou forte, quando eu me sinto forte, é aí que eu estou fraco. Mas quando eu percebo que eu sou fraco, e eu falo: Deus, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu Espírito Santo, é aí que eu fico forte. Paulo entendeu isso, amados. E nós precisamos entender. Quando eu percebo, eu falo: Deus, eu preciso. Não é mérito. A minha crença não é mérito, a minha fé não é mérito meu. É o poder do Senhor agir na minha vida. É o poder do Senhor. É isso que esse pai está falando: Senhor, me ajuda, Senhor. A dor estava no coração dele, amados. Tanto que aquela multidão, os discípulos, ninguém conseguiu. Ele ficou frustrado porque muita gente deu conselho, muita gente fez isso. Os discípulos do Senhor foram lá, homens de Deus que estavam com Jesus durante dia a dia, todo dia, e não conseguiram fazer. Mas ele falou: Senhor, eu já tive tanto, talvez ele, o texto não fala, eu estou aqui só imaginando. Deus, eu já tentei tanta coisa e nada muda. E nada muda. Me ajuda, Senhor. E sabe por que essa oração ela precisa estar constante diante das nossas vidas? Porque a palavra de Deus fala que é impossível nós agradarmos ao Senhor se nós não tivermos fé. E Hebreus, quando fala isso, ele fala assim, ele coloca duas questões da fé. Primeiro, é impossível nós agradarmos a Deus sem fé, porque é necessário que nós creiamos primeiro que Ele existe, que Ele é Filho de Deus, e segundo, que Ele olha para nós e abençoa aqueles que buscam. Que Ele tem poder para realizar o que nós estamos orando, o que nós estamos clamando ao Senhor. O Senhor tem poder para isso, amados. Para eu encerrar essa meditação de hoje, tem uma historinha que eu até falei que estava num dos devocionais, e eu quero trazer hoje, da semana, de uma mãe que estava orando pelo seu filho, e ela ora, e ela fala: pastor, ora para o meu filho, e de repente ela conhece, tem muitas pessoas que ela conhece que são de outras igrejas, ela vai, e cada uma delas falou:
Faça pedido na sua igreja também. Nós estamos numa campanha de oração. Já viu campanha de oração? A gente manda nos nossos grupos. E aí sabe que a igreja batista está orando, a presbiteriana está orando, a assembleia está orando, a quadrangular está orando. E ele fala, tem muita gente orando. E aí chega uma hora que ela não vê resultado. E ela desiste. Ela chega para o pastor dela e fala, pastor, pode parar de orar. Não tem mais jeito. E aí passa um tempo, ela está indo na igreja ainda. E ela volta e de repente ela chega em casa, o filho dela que estava orando e parou de orar, está com o zoião esbugalhado, assustado. E ela, o que aconteceu? Eu tive um sonho muito estranho, que eu não compreendi direito. Eu falo, mas que sonho? Eu sonhei que eu estava num poço. Estava lá, o fundo era muito fundo, eu não conseguia sair. E de repente veio uma corda. E eu começo a subir pela essa corda e quando eu vejo é você que está me puxando pela essa corda. E eu estou subindo, eu estou chegando no topo. Você, a minha mãe, me solta. Solta a corda. E eu caio de novo no fundo, né? E aí acordei. Eu não entendi. E aí essa mãe fala. Aí eu entendi. É Deus me falando para eu nunca deixar de orar. Nunca deixar de confiar. Para eu não esmorecer no meio do caminho. Hoje é dia, mas nós continuarmos orando, confiando no Senhor. Se lhe faltam forças, faça como aquele pai, clame ao Senhor. Fala, Senhor, me falta força, eu creio. Eu sei que o Senhor pode, mas me ajuda. Me ajuda a ter fé que o Senhor pode agir nessa situação. Mas vamos orar para que Deus nos ajude a ser perseverantes na oração, a não desfalecer, que Deus nos ajude a transformar essa dor, essa angústia no nosso coração em clamor, o que esteja afligindo. O que esteja afligindo. Creia, mas na vontade soberana do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, por mais que demore. Quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Ela está se colocando diante do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Mesmo que a multidão tente sufocar você, mesmo que as tentativas anteriores não tenham dado certo e ainda pareça demorado demais, simplesmente clame a Jesus. Vamos orar para que Deus salve, para que Ele cure, para que Ele liberte nossos filhos que estão sofrendo. No nome de Jesus. Senhor Jesus, ensina-nos, ó Deus, a compreender, Deus. Muitas vezes as coisas nem sempre acontecem no meu tempo. Pai, mas nós queremos dizer ao Senhor que nós confiamos na Tua vontade, que ela é sempre boa, perfeita e agradável, Deus. Ela é boa, perfeita e agradável, Deus. Muitas vezes nós achamos que está demorando demais, como esse pai que está com seu filho desde a infância, Pai, sofrendo. Mas nós oramos a Ti, ó Deus, que o Senhor, Deus, tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, que essa angústia, Pai, que talvez muitos estão sofrendo, Deus, dos seus filhos. Essa angústia, ó Deus, de ver o seu filho, ó Deus, sendo liberto, ver seu filho sendo curado, ver seu filho, Deus, adorando ao Senhor, ver seus filhos, Deus, no caminho do Senhor, Deus, possa, Deus, gerar um clamor, ó Pai. E esse clamor possa se destacar no meio da multidão, Pai. No nome de Jesus. Ó Pai, ensina, meu Deus, a descansar, Deus, a esperar no Senhor, Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que tudo tem seu tempo. E o Senhor, Deus, sabe o que é melhor, Deus. No nome de Jesus. Se temos, ó Deus, tem alguém, ó Pai, se desfalecendo, Deus, cansando, ó Pai, desistindo, ó Pai, que possa fazer como esse Pai. Senhor, me ajuda. Ajuda, Pai, porque eu estou incrédulo em relação a essa situação. Estou incrédulo, ó Pai. Talvez tem muitos falando, ó Pai, que já desistiram. Como essa mãe dessa história que desistiu. E o Senhor está trazendo novamente. Não desista. Não desista. Creia. Tudo pode. Tudo pode. Se você crê. Se tudo é possível, Senhor. Aquele que crê no Senhor.
Jesus. Papai, nós confiamos no Senhor. E, ó Deus, nós nos colocamos as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Crendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia, amados. No nome de Jesus. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Tudo é possível àquele que crê. Para a honra e glória do nosso Senhor. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. No nome de Jesus. Que Deus dê um domingo abençoado. Você que está na sua casa, dê um domingo cheio da graça do Senhor. No nome de Jesus. Que nós possamos viver tudo que Deus tem para a nossa vida. Coloque sua mão, estenda sua mão em casa. Quero te abençoar. Aí, do jeito que você está, no nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Eu venho declarar a bênção do Senhor, Deus, nesse dia, nessa semana, Pai. Que possamos viver, Pai, a boa, perfeita e agradável do Senhor. Que nós possamos ter a nossa, ó Deus, alegria, o nosso entusiasmo renovado pelo Senhor, Deus. Crendo, ó Deus, que tudo é possível àquele que crê, para a honra e glória do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, no nome de Jesus.